Eco Ouro Bobô, boa madrugada, Betim, Aon, Eie, Corim, Jim, Lati, Dide. Acordar ouvindo o canto dos pássaros. Plena segunda-feira. Bem, breve história que a gente ouve por aí fala de várias tribos na Nigéria, várias tribos, inclusive, dos Yorubás, aonde eles falavam sobre a mulher encantada. Essa mulher encantada, a mulher que era o búfalo, que vivia no lago, no rio Oiá, né? Oiá, Acara, Oiá, Oiá, o Rio Valente, né? Kinije e Oiá, a correnteza do rio Benguele, onde o barqueiro tem que enfrentar essa correnteza, a correnteza da vida. Oiá, Oiá, nos conta sobre isso, sobre a correnteza da vida e das vezes que precisamos recuar, das vezes que precisamos avançar e das vezes que precisamos ter coragem. A cara é a valentia, a fúria do rio. Às vezes é preciso enfrentar tudo e às vezes é preciso dar um passo atrás, mensurar e se transformar. Aí vem a nossa história da Laba-Laba, a borboleta. Borboleta que no seu bibom e laba-laba, que é uma frasezinha que eu tive que fazer uma colinha, né? Bibom e laba-laba, o bater das asas da borboleta, xelati ogiafefé, faz a tempestade ni no ori oma, cabeça das pessoas. Então não se engane quando der um passo atrás, você está só mensurando espaço para avançar. Então essa história tem a ver com isso. Oiá era muito determinada, guerreira. Essa menina, também chamada de Nirá, ou Onirá, rainha de Irá, princesa de Irá, né? A qual já herdou a coroa ao nascer, quando os inimigos dessa tribo foram invadir e ela soube através do Corim, o canto dos pássaros, no amanhecer, o Ouru, avisaram Oiá que os inimigos estavam se preparando para atacá-los à noite. Oiá juntou os guerreiros daquela tribo, tomou a frente do reino dos guerreiros e cavou ao redor uma trincheira, derramando epopupuá, óleo vermelho, óleo de palma. E com as suas vestes, aí vem o termo dividir, a Chopin dividiu sua roupa, sua saia, a Z, em várias tiras, fazendo pequenos issus de tecido, pequenas bolas de tecido, e largando em pontos determinados daquela trincheira ao redor da tribo, aonde foram derramados epopuá, azeite vermelho, azeite de dendê. E quando escureceu, que os inimigos estavam espreitando, Oiá, Nira, princesa de Irá, ateu fogo, fazendo uma barreira de fogo, e ela deixou em determinados pontos saídas, e os guerreiros saíram e fazendo barulho atrás das trincheiras, e os inimigos avançaram e ficaram sitiados entre o
fogo e os guerreiros que venceram a guerra. Oiá, a tática inteligência da princesa de Irá tornou ela rainha de Irá quando da partida de seu pai. Tem pessoas que dizem que foi a Dulce que montou esse reino para ela, tem pessoas que dizem que é uma outra qualidade, tem outras pessoas que dizem outros nomes, porque assim, a história que foi passada verbalmente durante quase 5 séculos, ela já vinha sendo passada em África há muitos séculos. Então o telefone sem fio foi indo e foi transformando, né? A astúcia da mulher é deixar a armadilha pronta, deixar os aliados avisados e sempre deixar uma saída. Moral dessa história? Essa história conta de um feito. Esse tom conta do feito da princesa de Irã. Oiá, a palavra Oiá, ou Opuim, Puim Messã, alguns dizem que foi dividir em 9, né? Puim Messã Aze Nioiá, Puim Messã Aze Ni Onirá, que foi dividida a veste em 9 partes. Sempre leva o número 9, que lembra sempre os braços do Níger, né? O Níger, que tem os afluentes, 9 afluentes, a cada qual tem um nome e conduzindo água a muitas civilizações, que é da mãe Oiá. Oiá, Ni, Oiá. O rio Oiá. Iá, Messã, Orum, Omomade, a mãe dos 9, a mãe dos 9 Oruns, a mãe dos 9 filhos. Disse também, numa outra lenda que eu vi por aí, que Oiá, como ela adquiria muitos inimigos, esse é um dos feitos dela, né? Inimigos e aliados também, porque se chamasse ela para briga, ela estava lá, né? Oiá desperta pela manhã, pinta os pés de vermelho, pó da guerra, né? E vai à luta, pega a sua espada e vai à luta, protege seus 9 filhos e vai à luta, né? Fazendo inimigos e fazendo amigos. Dessa história conta que Oiá, por isso, às vezes tinha medo. Ela era uma guerreira destemida, não tinha covardia, mas às vezes ela tinha medo. E conversando com Exu, seu irmão de elemento, Inó, fogo, ele disse que podia preparar um filtro, uma magia, Ogum, uma magia, Ogum no sentido de magia, não orixá, Ogum, Ogum outra coisa, Ogum, magia. E a magia ia transformar ela numa borboleta. E ela aceitou, recolheu o material todo, tem todo um preceito, inclusive, e preparou essa magia. E Oiá usa esse filtro, faz esse oriki, né, faz essas frases, que na verdade é um ofó, uso das palavras com fundo mágico. Ofó. Oriki, frases que falam sobre os feitos de algo, alguém, ou salienta algum lugar. Então, Oiá faz esse ofó ni Oiá, e ela se transforma na borboleta. Algumas pessoas dizem que é a borboleta vermelha, outros dizem que é a borboleta laranja, outros dizem que é a borboleta branca, outros dizem que é a borboleta azul, né? Labajaba ni Awonpopá, né? Laba ni Awo Rosu Osum, Omiossum. Outros dizem que é a Laba Awo Fum. Laba, borboleta, Awo, cor.
ao o som, na verdade não o som, ao som, é a cor da laranja, alaranjada. Laba, laba, ao fum, fum, a cor branca. Laba, laba, ao pupuá, a cor vermelha. Né? Laba, laba, ao orum, da cor do céu. Então, no risco, né, gente? Não vamos matar borboleta. Essa era a ideia. Exu fez isso porque quem mataria um ser tão lindo que nada faria mal a ninguém como uma borboleta? Eu ouvi na minha juventude e infância que esta laba-laba era a laba-laba ao som, a laba-laba da cor da tarde, a laba-laba da cor laranjada, a laba-laba que era olhar. Então, a borboleta monarca tem a ver com isso. Ela vem da cidade do Cabo, do outro lado do Atlântico, atravessa para o México, para o Brasil, para muitas outras regiões, todos os anos em migração. Diz que aquela que atravessa nunca mais será a mesma que volta e instintivamente ela retorna. Se é um ser mítico, né? Místico. Ele absorve a força desse pequeno ser e atravessa de volta para casa. Daí isso tem a ver com Oiapadá, befe bem, man. Oiapadá, befe bem, man. Oiapadá, befe bem, man. Oiapadá, befe bem, man. Oiá retorna para a velha religião, para as velhas leis. Isso tem no mito da Efon Obinim, da mulher búfalo, também, que também é Oiá. Né? E tem um outro cântico que diz Oiá mi oiá, oiá te, oiá mi oiá, olorum, minha mãezinha, minha mãe, minha querida mãe. Né? Depois tem Oiabatá, Oiapadá, Foricambelê, Oiapadá, Foricambelê, Cobelorum. Oiapadá, Foricambelê, Oiapadá, Foricambelê, Cobelorum. Minha mãe livre, que passe, que passe, que passe leve e livremente sobre nós. Isso é um cântico que eu ouvi dessa maneira, né? As pessoas contam e a gente ouve e recebe isso por verdade. Depois, com o tempo, com agora, muita gente com conhecimento da Iorubá, estudando Iorubá, existem contradições. E nessas contradições, porque nós recebemos a língua Iorubá nas invasões, quando foi a terceira invasão, onde os iorubanos que chegaram no Brasil, negou, contar a história, trunfadinhos, né, junto com a família portuguesa. Esse foi 1000 e pouco, 1600 e algo. E os que vieram primeiro, né, desalfabetizados, vieram de todas as tribos. E daí receberam o nome da localidade onde foram embarcados para vir para o Brasil. Então, os Minas vieram do porto de São Jorge de Elmina, né? E assim por diante. Então, se era a Mina, era Jeje. Né? Nem sempre era Euê, Efon, mas eram chamados de Jejes. Primeiro veio a leva dos Angolas, depois veio dos Jejes, e depois veio dos próprios Iorubás, e alguma parte do Moçambique, que é no outro lado do país. Daí nessa mistura vieram os congoleses, vieram os ganeses, os camaroneses, e muitas tribos foram misturadas para juntarem-se pessoas diferentes, de etnia, de tribos diferentes, tribos inimigas, para que não houvessem revoltas. Otá, nimi, otá, oremi. O inimigo do meu inimigo se tornará meu amigo. Esse foi o advento que a escravidão trouxe
depois do Atlântico. Num vídeo outro dia eu falei de Kaalunga. Kaalunga seria de alguma etnia dos escravos que estavam sendo subtraídos de sua terra e trazidos para o Brasil, olhavam para a imensidão do oceano e entravam nesse absoluto aterrorizados, chocados, morriam no caminho, muitos morriam, e o mar reclamava-lhe os corpos, e esses ainda sentiam-se felizes por poder voltar para o Pai Olocum, e os outros não sabiam o que ia acontecer, com grupos falando outros idiomas completamente desconhecidos, e chegavam no Brasil, eram levados, vendidos e colocados em fazendas e tratados abaixo de qualquer classificação na escravidão, fome, frio, dor, tristeza, solidão, saudade de sua terra natal, afastado de seus filhos, de seus pais, e tiveram que encontrar conforto no ombro do outro. Oiá nos fala disso, dessa resistência, dessa união Ore. Oiá, senhora da tarde. Mãe que ao levantar empunhou um sabre e foi à guerra. Mãe que pinta seus pés de vermelho e sob seu pé esquerdo subjuga e protege. Né? Disse que Oiá, quando saía para suas empreitadas, deixava os oguês, Efon, os chifres do búfalo, Efon Obirim, que era ela mesma, os chifres dela com os seus filhos, que esfregassem 9 vezes, outros dizem bater 9 vezes para que Oiá venha, né? Alguns dizem que vem pelo cheiro, outros dizem que pela batida, e ela voltaria imediatamente de onde estivesse para ajudar seus filhos e aqueles que conhecessem os seus preceitos. Então, quando se canta para Oiá Pada, Oiá Miolorum, Oiá Cobelorum, né? A gente está cantando para que Oiá volte. A velha religião, ó minha querida mãe, passe, nem que seja breve, mas esteja junto com nós. Faz alusão a isso. Essa é uma das histórias da Laba Laba. Né? O bater das asas da borboleta, bibom, laba laba, oxé, xelati, ou oxé, iji, ofefé, afefé. Né? O ventania, o bater das asas da borboleta faz uma ventania, um furacão, tempestade, iji, afefé, sob a cabeça de qualquer um. Então, o vento suaves a todos. Isso me faz lembrar um pequeno cântico, e é Afefé, afeicu, eu apuelo ré. Afefé, ifeicu, eu apuelo ré. Afefé, afeicu, eu apuelo ré. Afefé, ifeicu, eu apuelo ré. Vento da morte, vento e de Afefé, vento, tempestade que traz destruição, que traz morte, mas se suave, balança as folhas das árvores, isso é uma outra parte, né? Não contei, só falei que Oiá, vento, que traz o vento da morte, né? Que está com todos nós, que está sobre nós, né? Epoá Oiá, nos proteja Oiá. E esse vento que faz balançar a folha, e Igiafefé, Platsoró, Euê, faz as folhas cantarem, faz as folhas falarem. Oiá fala através das folhas, através do Ibibo, Igbibom, Labalaba das folhas, nas asas da borboleta. Oiá fala. Oiá, Oni, ou Olossoró, dona da palavra,
que vem do bater das asas da borboleta. Então, sempre respeitamos Alaba, porque é o passo atrás que o Oiá está dando para proporcionar, ter proporção do espaço e se converter em Efon Obirim, mulher búfalo. E daí ela arrasta tudo, né? Como o rio Oiá, né? Que ele é Acará, é Oiá, rio de extrema valentia, correntezas fortes. Né? Kinijé é Oiá, Kinijé é corajoso esse rio. Né? Tem um canto de Oiá, inclusive, que pede a essa conversão, que o rio acalme para que a gente possa passar por outro lado. Oiá é dona da turbulência, mas é a senhora que liga um ponto ao outro e nos dá a ponte sobre as coisas, aquela saída que foi contada lá na lenda de Onirá, de Oiá, Irá, né? Deusa Nupê, senhora de Irá, tornou-se rainha Yorubá, né? Foi esposa de Xangô, né? A terceira esposa de Xangô, a primeira foi Obá, a segunda foi Oxum, e a terceira foi Oiá, a qual era muito jovenzinha e Obá se tornou sua guarda. Disse que o lado direito e o lado esquerdo pertence às árvores das Yamis, os Chorongás, Epuaiabami, a qual Obá é a guardiã. Otum, Ossi, guerreira. Jagum, Obinim, guerreira mulher. Do lado direito e do lado esquerdo. E protege Oiá. Porque Oiá era muito novinha e ela temia por Oiá, pela astúcia da outra Iaba de Xangô, da outra esposa de Xangô. Xangô, o colecionador. Né? Tem aquela história de Otim que é maravilhosa, e a gente já falou sobre isso, de Otim, a Iabá Otim, e a astúcia de Oxum sempre, e a astúcia de Oxum fez que Obá cortasse a própria orelha e perdeu o reino, porque ela era a rainha de todos os 13 reinos, né? Elecó, e Oiá perdeu sua protetora. Mas Oiá nunca abandonou Obá. Inclusive, tem lugares em Nigéria que fala Oiá, Obá, Oiá, Ni, Ati, Obá, Oiá e Obá, Oiá e Obá. E tem outros lugares que fala que é a qualidade do rio Oiá, que é o rio Níger, que seria o rio rei, rei dos rios, né? Rainha dos rios Obá, Níger, ou Oiá, Obá. Mas isso são histórias, inclusive, nesse tom que conta da proteção de Obá sobre Oiá, que era tão menina, tão indefesa, parecia ser indefesa, que Obá tomou a frente, né? Se fala que Astobá então passou a levar a cor ao som, a cor alaranjada. Tem outra historinha muito legal, esse tom, que conta que Oni Irá era uma filha de Obatalá. E Obatalá, família Funfun, todos vestiam branco, ela também vestia branco. E ela veio para o Aie para as suas vivências. E nessas vivências ela se tornou tão atacada das aspas, essa mulher, colori, colorê, matitu, tão louca, que ela só queria brigar. Ela pegou gosto pela briga, pelo tumulto, pelo conflito, pela confusão. Né? E aí ela começou. E saía de manhã, já arrumava uma campanha, já... quando não tinha com quem brigar, ela brigava com o outro. A gente conhece muita gente assim, né? E briga, e os orixás começaram a se esquentar com isso e foram ao Olorum, nosso pai Olorum, né? A criatura só xelatijá, só quer saber de brigar.
né? O que vamos fazer com essa guria? Daí o Lorum mandou Exu, Inon, Lonon Inon, o senhor do fogo do caminho, chamou ela, levou ela até o Orum. Chegando lá, quando ela entrou, o Batalá, que estava sentado junto com o Lorum, se chocou. Ela estava toda vestida de vermelho. E ele disse, minha filha, o que é isso? A tua cor é o branco, é fum, fum, au, fum, fum. Daí ela disse, eu estou de branco. Só que o vermelho das vestes dela era o sangue que ela havia derramado dos outros. E daí chegaram à conclusão que ela tinha que tomar um chá de sossega. Né? Você vai viver com sua irmã Oxum. E ela foi contra a vontade, é claro. Chegando lá, meu Deus, quanta briga, quanto tumulto. E Oxum ensinava ela a vestir, e ela dizia que não precisava de ninguém para se vestia exacerbadamente, exageradamente. Ou se botava como uma guerreira, e Oxum ensinava os modos à mesa, o perfume, a odor, o cheiro das flores, e essa coisa toda que muitas vezes a diplomacia pode vencer muito mais que a guerra. Ela não queria saber, queria brigar. Então ela já levantava rançando. Com Oxum, o mundo, estava de mal com o mundo. Né? Aquelas pessoas que já acordam de mal com o mundo, já planejando com quem vão incomodar aquele dia, essa era a Irá. E foram muitas brigas e muitos pleitos. Disse, inclusive, que Jambele, Jambe, Jamuxaxê, Jambele, Jambe, Jamuxaxê, Jambele, Jamuxaxê, Jambele, Jamuxaxê, Jambele, Jambe, Jamuxaxê, Jambele, Jambe, Jamuxaxê, Jambele, Jamuxaxê, Jambele, Jamuxaxê, Eloiacoba, Meje, Mejerissare, Zanzan, Eloiacoba, Meje, Mejerissai, quebra-pratos. Tem um rito, se não me engano, no candomblé que fala, que é o quebra-pratos, aonde Oiá bota fogo nos pés de Oxum, né? E Oxum quebra todos os pratos no pé de Oiá. E que depois as duas se acertam. Tem outras vezes que contam que isso é a comida dos eguns, é a Oiá se transformando em búfalo, é a Oiá se transformando em fogo, e assim por diante. São histórias que a gente ouve por aí, né? Como a de Topê, que entra dentro do barril, atia fogo e se torna a Oiá do Inã Pupuá, do fogo do Inã, Inã Epo Pupuá, a mulher do fogo do azeite de dendê, lamparina que nos ilumina o caminho durante a noite, né? Esposa do vagalume, esposa de Exu-Inon, né? E assim por diante. São pequenas histórias. Nós vamos falar hoje sobre a Irá, né? A borboleta. E então, depois de todas essas brigas com Oxum, num determinado dia, ela ficou enlouquecida e juntou as pertences dela e deitou-se à margem do rio sob uma pedra. Ela estava tão esgotada da vida que estava levando, de não ser ela mesma, que ela estava tão cansada que ela deitou-se e dormiu tão profundamente. Kassum ajeitou-se para dormir. Sunyokun dormiu. Som, okun, profundo. Som, dormir. Kassum ajeitou-se, arrumou-se. Iriassum, Irisum ajeitou-se para dormir e Sum com, ou Sum Okun, dormiu profundamente. E ali apagou. Dura de canseira. Como as pessoas já fazem, né? Elas vão até o limite quando cai dura, né? Daí acordam depois já possuídas. E então o rio subiu, houve uma grande monção, né? E afogou Onira. Apagou o fogo da sua existência, extinguiu o fogo da sua existência, né? Roubou-lhe o emi, roubou-lhe o ar, o alento,
E Oxum, daí no outro dia, levantou-se, arrumou-se, montou-se, botou seus e10 pulseiras, né? Seus colares e leques, né? A adé, sua coroa, se vestiu com as cores do amanhecer, o dourado, né? Axó ouro, axó do amanhecer, a roupa da cor do amanhecer, Awon Oru, do dourado, e saiu para encontrar sua pupila. Eis que encontra o corpo dela, Ioiá jaz sobre as pedras da margem do rio. Oxum, ela tem um senso muito estranho, gente. Ela muitas vezes não dá o valor aquele merecido para a pessoa, porque tem que ser da maneira dela, da forma dela, na hora que ela quer. Né? Mas tem um lado meio coraçãozão, assim, né? Onde ela sentiu que aquela responsabilidade da morte de Onira era por ela ter pressionado excessivamente a irmã. E Oxum chorou, 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 sapateou, gritou, raciocinou e agiu. Esse é um lado do comportamento de algumas Oxums. E então Oxum pegou seus fios do amanhecer e envolveu a irmã que jazia morta sobre as pedras da margem do rio. Fez uma trama e fez um casulo. Né? Como Irá não estava nas terras de sua família, estava nas terras de Ipondá, ela não poderia ser enterrada na terra. E Oxum, para providenciar o translado, envolveu ela nos fios dourados da manhã, nos seus fios de ouro, e pendurou ela em uma árvore. Né? Uns dizem que é a árvore Yarin, que é uma ariticuna, né? Ariticuna. Outros dizem que é outra coisa, dizem que inclusive a fruta do araticuna, alguns dizem araticuna, outros dizem araticuna de fogo, né? E a Arin pertence a Onira, mas é uma árvore que pertence às Yamis Oxorungás, a árvore que se tu pedir o mal acontecerá, e se tu pedir o bem, elas vão pensar. Né? Então lá pendurada, no seu casulo de ouro, ficou Irá. Nirá, Deirá, princesa Deirá. Oni-Irá, a rainha Deirá. Irá, junto com Oxum. Depois Xelati, Labalaba, se faz a borboleta. E daí desse casulo de ouro, dourado, de fios de ouro, Oxum vinha todos os dias visitar a irmã. E chorava, se culpava. Fui eu, minha irmã, me perdoe, ai, minha irmã, né? Ai, e ali todos os dias, né? Um dia Oxum foi até lá e o casulo estava rompido. Oxum entrou em desespero, porque a culpa era dela. Os animais da floresta teriam comido o corpo de sua irmã Irá. E ela chorou muito, e ela gritou, e ela falou, e ela se torturou. Né? Imagina as gobosas delas, a empregada dela deve ter sido Sezeked, né? Deve ter sido torturada, porque o Oxum, quando está torturado, tortura todo mundo. Né? Ela atormenta. E daí uma gobosa, que é uma espécie de governanta que cuida, né? Aqui no Brasil se diz Eked, uma gobosa,
convenceu, com os dias que se passaram, a Oxum sair um pouco e fazer umas compras. Gastar um pouco. Vamos lá comprar umas joias. Né? E daí foram para o mercado. O mercado sempre é o ponto de encontro de todas as coisas. Então, lá andando no mercado, ela viu uma criatura que se parecia com a sua irmã Irá. Né? E ela estava toda vestida de um rosa, muito delicado, com pequenas amarras em dourado, né? Pequenas florzinhas, né? A Dodô Fum Fum, a Dodô Aon Fum Fum, flores de cores brancas, muito bem trajada, com elequés bonitos, joias bonitas. Né? E ela se aproximou, e, com o coração todo consternado. A senhora, né, me desculpe, mas eu sou a Rainha Oxum, claro. E a senhora é muito parecida com uma irmã que jaz na floresta, devorada pelos animais, após ter morrido nas pedras sobre as águas do rio, por minha culpa. E despencou a chorar. E a mulher abriu um sorriso com tranquilidade e abraçou ela. Disse, não, minha irmã, eu estou viva. Sou eu, Onira. Oiá, Onira. Amayadei, oiá, Onira, Amayadei. Olá, Onira. Amanhã serei Onira. Amayadei, a mãe de amanhã, do outro dia, do amanhecer. Tá? Então as duas se abraçaram, se confortaram, se perdoaram, que a pior das tragédias é não perdoar-se a si próprio. A quando você perdoa o outro, é a si que você perdoa. Ambas se perdoaram e passaram a viver juntas. Maior das comunhões, aonde Onira, com sua dignidade, capacidade e afetividade, que aprendeu com Oxum, ensinou Oxum a usar a espada, a espada, o facão, e ensinou Oxum a usar o espelho como instrumento de guerra, o ABB, o seu leque como instrumento de guerra, e lá vivem as duas nas margens do rio, relembrando e contando os seus tons para os seus filhos, para os seus súditos e para todos aqueles que queiram saber a verdade da mulher borboleta. Ela, no casulo de fios de ouro de Oxum, se transformou na grande borboleta, cujo bater de asas pode causar o caos, na teoria do caos, lá do outro lado do oceano, como pode causar um igiafefé na cabeça de um humano, né? Mas em sua lapo, né? Lapo é um pacote, né? O Conilapo traz a morte num pacote dentro de uma bolsa, né? Apocum é um tiracolo de um lapô, aonde você carrega coisa. Disse também que lapô pode ser o bolso, né? Que diz que é desta Iabá. De um lado ela carrega um oguê, um chifre do búfalo, é fon oguê, do outro, a lapô traz a morte na sua bolsa, no seu pacote. Né? Mas tem uma outra história, que as duas irmãs, depois de grandes pleitos, teriam entrado terra dentro brigando, chegando no núcleo, né? E Eborá e Aganju, que vive o fogo, a lava vulcânica, a rocha, o magnetismo, que faz o magnetismo e a lava manter-se fogosa, mandaram as duas de volta, né? Porque não aguentaram a briga das duas. E elas eclodiram na lava do vulcão. Oxum Arerê, a Iê, Oxum da festividade. Ioiá Onira, Omino, do fogo, a água de fogo, que é laranja. Então disse, alguns mitos,
e algumas histórias, pequenas histórias que a gente ouve por aí, das cores de Onira. Às vezes é branca, às vezes é funfun, Awon funfun, às vezes é vermelha, Awon pupuaeje, da cor do sangue, Awon pupuaeje, da cor do sangue, vermelho. Às vezes conta que ela é Awon Oson, Awon Oson, cor do entardecer, cor do vermelho, por isso diz que Oiá é a dona da tarde, essa qualidade nesse caminho. Senhora da tarde, né, que já chega toda empetecada. E caminha junto com Ipondá, com o Paracotamedê e com Aieié. Né? São coisas que a gente ouve por aí, não estou aqui para discutir a orixá, talvez não tenha nem essa condição e capacidade, mas eu estou contando os itons que a gente ouve pela vida. Esse foi a pedido de um filho, neto, na verdade, filho de meu filho, neto, né? E sobre essas histórias que a gente ouve por aí. Então agora, eu espero que você também tenha mais uma história, um itom para contar por aí. Semine a palavra, né? E ore, sejamos todos amigos, porque Oiá e Oxum nos ensinam o poder da amizade, o poder da resistência, o poder do aprendizado, aonde a gente pode se transformar para se tornar uma pessoa melhor. Né? Oiá sono mi. Oiá me faz uma pessoa melhor. Oxum, aieié, sonomi. Oxum, festa, felicidade, senhora do festejo, faça-me ser uma pessoa melhor. Exu ino, orisonomi, faça minha cabeça, faça-me um homem melhor, Exu. Essa história envolve muitos elementos, envolve o Batalá, Olorum, Exu, Oxum, Oiá, Irá, Mirá, Onirá. Epoá, Onirá, sua bênção, que venha com tranquilidade. Não venha brigar, mamãe, né? Passe, querida mãe. Oiá, mi, oiá, oiá, de, oiá, mi, oiá, olorum. Mãe, querida mãe, né? Oiá, padá, berefi, berimã, oiá, padá. Befi, beimã, oiapadá, befi, beimã, oiapadá, befi, beibô. Oiá, volte à antiga fé, volte à antiga religião. Seja a mulher Efon, a mulher Laba-Laba, seja e passe por nós com liberdade, com tranquilidade e não nos traga o vento da morte. Essa pequena história, esse pequeno tom, são coisas que eu ouvi por aí desde minha infância, e agora, depois de um pouquinho mais velho apenas, né, eu posso contar para vocês. E africanos e africanas de todas as cores, nascidos em todas as partes do mundo, ligado pelo axé, vamos falar de axé, vamos falar os itom, vamos contar. Né? Não precisamos falar o orixá, não precisamos contar os fundamentos, os preceitos de casa nenhuma, cada casa tem o seu. É Kenku. Cada um tem o seu, que feda da sua maneira. Né? Desculpe a analogia, mas às vezes dá uma ira, que as pessoas querem discutir o sexo dos anjos e os anjos não têm sexo. Então, vamos contar uma história para o outro, vamos falar o que a gente ouviu, o que a gente aprendeu do mais velho, questionar sempre. Né? O questionamento faz parte do aprendizado e da evolução. Questionar, não duvidar. Entender, não apontar erro. Isso nos ensina Oiá Onira e Oxum. Axé a todos.